vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise que já chegou a mais de 1 milhão de visualizações sobre 2 decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro. Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria. E ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave. Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo. E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogênio que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar que ela tá mentindo, você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo que, pra sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido. Ele processa criminosos. Ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele? Com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou para você. Olha aqui, no plenário do Senado Federal as pessoas estavam sentadas, rezando com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando o patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico que estava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela está lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão,
fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Narrativa, ministro Moraes. Narrativas, não. Fatos confirmados por provas. Inclusive por um promotor de justiça. Decisões do Essa é a ministro verdade. do Supremo. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando. De que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei pra vocês. Ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news, tanto o Moraes como a grande mídia. Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você está sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma Bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado.